Boa noite, gente. Essa aula, ou essa provocação, a 16ª do curso popular de filosofia, apresenta o seguinte título, e eu acho pertinente colocá-lo neste momento: de Deus que ele está morto. Deus está morto. Sou cristão. Esse é um ponto de partida. Mas Deus está morto. Sempre tive um embate contra Nietzsche, muito forte. A sua frase que fecha o parágrafo 2º do prólogo de Zaratustra diz assim: mas, quando ficou só, Zaratustra falou ao seu próprio coração: será possível? Esse velho santo, em sua floresta, ainda não percebeu que Deus está morto. Esta frase sempre foi um enigma para mim, mas não tenho como dizer que ela não é abissal. Eu sempre a quis contestar. Então, por que Deus está morto? Como podemos visualizar a morte de Deus? O que nos aponta para essa morte? Sempre há muita gente que professa sua fé em Deus e um Deus vivo, que se apresenta como submisso à vontade de Deus. Não seria por acaso a afirmação de Nietzsche uma profanação? No entanto, o que se percebe é que o olhar de Nietzsche sobre a história do Ocidente se dá a partir do seu fundo, da sua construção, da sua gênese, e não a partir de um presente ou para o seu passado. Há a morte histórica de um homem, Jesus de Nazaré, que se dizia filho de Deus. Os judeus mataram um outro judeu que se arvorou em denominar-se filho de Deus. Isso era para os judeus do tempo de Jesus motivo para se condenar alguém à morte. Essa é a morte histórica de Deus. Curiosamente, há uma diferença profunda entre judeus e gregos no modo de se relacionar com a divindade. Para os judeus, eles se constituíam em um povo escolhido por Deus. Essa origem está em Abraão. Já para os gregos, estes se viam como um povo que possuía a sua origem familiar entranhada nos deuses. A sua raiz estava entranhada na divindade. Por outro lado, a tradição que se constituiu como cristã mata historicamente toda a mitologia grega. Os deuses gregos morreram aos pés da teologia cristã. Mas o que se consolida como tradição cristã ocidental é progressivamente a apropriação da divindade por uma teologia, que, na medida em que foi apropriada por instituições, submeteu essa divindade a um processo de esquecimento e encobrimento do próprio ser divino e, por fim, a sua morte como divindade. O que há da divindade entre nós é apenas o fantasma do divino. O divino não está mais entre nós com a sua fala, com sua presença, potência e vigor. Sobre a divindade, montaram intérpretes do divino, os porta-vozes. Aqueles que se autoproclamam em intérpretes de Deus. Os deuses sempre falaram a partir de si,
sempre se impuseram com toda a sua potência, força e vigor. E sempre identificaram os seus porta-vozes. Os intérpretes dos deuses eram os poetas, os adivinhos, aqueles que eram escolhidos pelos deuses para serem seus intérpretes. Mas eis que em nosso tempo os deuses e Deus foram silenciados, emudecidos, sufocados, estrangulados de tal forma que o nosso tempo decreta a morte de Deus e dos deuses. Em nosso tempo, qualquer homem, qualquer um pode se arvorar em depositário do poder divino, pois já não mais sabemos distinguir o que é e o que não é divino. Quando alguém fala sobre o divino, já não sabemos a qual divino este alguém se refere. O homem pode chegar no meio da rua e no meio de outros e gritar Deus acima de todos, sem que saibamos a qual Deus ele se refere e o que ele está querendo dizer com a palavra Deus, ou se Deus em sua boca é apenas uma palavra que apela aos sentimentos ancestrais. Deus hoje pode ser a riqueza, o dinheiro, a mentira, a ostentação, o desejo e exercício de poder. Pode ser apenas a posse de um carro, um bem ou um bom emprego, um gol num campo de futebol. Pode ser apenas discurso, palavras fundamentadas em documentos ancestrais. Deus pode ser apenas um desejo de se ter uma vida confortável. Deus pode ser a ignorância que leva alguns ao enriquecimento através do sentimento e do esforço de outras pessoas. Deus pode ser apenas o jargão de mídia. Onde está Deus? Quem pode nos apontar os depositários de Deus? Não serve dizer que Deus está na minha fé. Deus está com Marielle ou com Queiroz? Deus está com a vítima ou com seu algoz? Deus está imerso nas nossas mentiras cotidianas? Deus está na farsa e no farsante? Deus está nas armas, nas balas, no desperdício de vidas? Deus está na bancada da Bíblia, na bancada da bala, na bancada da bola, na bancada do boi? Deus está na grandeza ou na grande riqueza acumulada por alguns através do que se chama o grande processo cultural de corrupção no Brasil? Deus está nessa grande arte de mentir, de enganar, na empáfia, no despudor? Deus está a rir da nossa cara. Então a nossa farsa social decreta a morte de Deus, pois Deus não pode resistir à perda da espiritualidade, do sentimento amoroso, da sensibilidade para com o outro, pois o Deus ocidental, que como homem se apresentou aos homens e como homem não resistiu aos homens, toda a sua pregação se resumiu em algo muito simples: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ali ou lá, onde o homem recusa perceber o outro humano como humano ser, se decreta a morte de Deus. Não foram os ateus que mataram Deus. Os ateus só podem negar Deus. Deus está morto pela mão daqueles que se apresentam como os mais fervorosos adoradores de Deus. Deus está morto porque ele foi transformado em legenda ou slogan partidário, bandeira de campanha política e fonte de enriquecimento ilícito. Deus está morto porque ele foi transformado em produto de consumo e em propriedade privada de alguns. Deus está morto e não há Páscoa que o possa ressuscitar. A morte de Deus está decretada e realizada. A fé que se professa
já é uma fé sem Deus. E os seus mais fervorosos adoradores nada mais são que retóricos da fé e sofistas da religião, os grandes comerciantes de Deus. Deus está morto e embalsamado. Os adoradores de Deus vendem as relíquias de Deus como produtos que alimentam a fé. Viva é a fé, mas Deus está morto no mercado da fé. A luz se apagou e nós vivemos apenas da contemplação de seu brilho morto. Essa é a provocação da aula 16 do curso popular de filosofia. Até a próxima. E na próxima eu trarei uma consideração bem diferente. Se gostarem, curtam. Se não gostarem, podem me questionar. Quem sabe eu saiba responder.